Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo produzindo mais um vídeo da Root Corp. Hoje nós vamos falar do Root Corp Analytics do terceiro trimestre de 2021. Nós vamos falar do mercado de escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e também do mercado de condomínios de galpões industriais e logísticos no Brasil. Já adianto para vocês que a taxa de ocupação de escritórios, tanto em São Paulo quanto no Rio, caiu no segundo trimestre, o trimestre passado. Já no mercado industrial, a taxa de ocupação subiu no segundo trimestre. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Root Corp. Hoje nós vamos falar do Root Corp Analytics do terceiro trimestre. Para quem não sabe, Root Corp Analytics é um informativo trimestral da Root Corp que analisa os dados do mercado de escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, e também os dados de galpões logísticos e industriais que estão em condomínio em todo o Brasil. O link desse informativo, desse report, ele está na descrição desse vídeo, e você também pode entrar lá no nosso site, na parte de conteúdo, e baixar o PDF do Root Corp Analytics do terceiro trimestre. Bom, pessoal, vamos a alguns destaques do Root Corp desse terceiro trimestre. Eu quero, antes de tudo, falar para vocês que nós chamamos o nosso Root Corp Analytics, por exemplo, nesse caso de terceiro trimestre, porque é o trimestre da edição e da apresentação do nosso Analytics. Os dados, porém, são do segundo trimestre de 2021. E eu quero começar aqui com alguns destaques no mercado de escritórios da cidade de São Paulo. O tamanho do mercado. Nós temos hoje em São Paulo, cidade de São Paulo, 11.490.000 metros quadrados de escritórios, que nós chamamos de escritórios corporate, são aqueles prédios, né, com lajes corporativas, e 5.049.000 metros quadrados em edifícios que nós chamamos de edifícios office, são aqueles edifícios que têm pequenas salas comerciais. Então, se a gente for dividir uma proporção, nós temos aí cerca de 70% do mercado no mercado corporativo e 30% no mercado office. Nós temos o destaque da absorção líquida negativa, né, conforme vocês podem ver no gráfico que nós estamos apresentando, pelo quinto semestre consecutivo nós tivemos absorção líquida negativa no mercado corporativo, tanto no mercado A+, quanto no mercado que nós chamamos de outros também. Se nós somarmos essa absorção líquida dos 5 trimestres, nós chegamos aí na casa dos 550.000 metros quadrados de absorção líquida negativa, ou seja, o mercado encolheu 550.000 metros quadrados em 5 trimestres da pandemia. Falando um pouco de taxa de vacância, né, o impacto que essa absorção líquida teve na taxa de vacância, nós saímos lá do primeiro trimestre de 2020, né, antes da pandemia, para o segmento A e A+, nós saímos de 11,60% de taxa de vacância e fechamos agora no segundo TRI de 2021 com 22,51%, A e A+ da cidade de São Paulo. E fazendo a mesma conta para o universo outros, nós saímos de 11,43% no primeiro TRI de 2020, antes da pandemia, e chegamos agora no segundo TRI de 2021 em 19,71%. Se somarmos todo o mercado corporativo, A+, A, B e C, hoje a taxa de vacância está em 20,73%. No Root Corp Analytics nós temos também, lá na primeira página do segmento São Paulo Escritórios, uma parte que nós trazemos indicadores do mercado de escritórios das principais regiões da cidade de São Paulo. Eu quero destacar aqui as regiões da Chucri-Zaidan, por exemplo, que bateu agora no segundo TRI de 2021 35% de taxa de vacância para o segmento A+, corporativo. E a Chácara Santo Antônio bateu 37,38% de taxa de vacância no A+ também. Enquanto nas regiões primárias, como por exemplo a Nova Faria Lima, a taxa de vacância no segmento A+, foi de 9,06% e na Vila Olímpia foi de apenas 10,05%. Temos ainda o painel de tendência do mercado de escritórios de São Paulo. Quero chamar a atenção para vocês na taxa de vacância, por exemplo, do A+, Corporate A+.
No primeiro TRI de 2021 foi de 20,12% e agora no segundo TRI 22,96%, ou seja, aumentou a taxa de vacância. O mesmo aconteceu no segmento A, que chegou em 21,79%, e no segmento Outros, que fechou o segundo TRI com 19,71%. E o detalhe importante é que a ocupação nesses três segmentos diminuíram, né? A ocupação diminuiu. Ou seja, não foi o aumento da taxa de vacância, não foi por conta do aumento de estoque, né, mas sim porque a vacância, a ocupação diminuiu, como nós dissemos ainda há pouco. Para você ter uma ideia, o segmento A+, a ocupação no primeiro TRI de 2021 era de 2.010.000, caiu para 1.986.000. Lá no painel de tendências do Root Corp Analytics você pode conferir os demais indicadores do mercado de São Paulo. A cada edição do Root Corp Analytics, nós destacamos uma região da cidade de São Paulo. E nessa edição, nós estamos destacando a região da Leopoldina Barra Funda. Essa região ela tem 1.172.000 metros quadrados de escritório total, somando corporate mais office, sendo que 68% desse estoque é de edifícios corporativos e 32% são de edifícios office. O interessante, um destaque que eu trago nessa região, é que se você observar o gráfico que está aí no Root Corp, você vai perceber que o estoque total dessa região Leopoldina Barra Funda aumentou cerca de 60% nos últimos 11 anos. E a taxa atual de vacância corporate para a região, todos os segmentos, está em 25,81%. Indo agora para o Rio de Janeiro, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre alguns indicadores da cidade do Rio de Janeiro. Como em São Paulo, a taxa de vacância também aumentou no Rio de Janeiro, seja no segmento A+, e outros. Se nós somarmos, por exemplo, o segmento A+/A, nós vamos perceber que a taxa de vacância no primeiro trimestre de 2021, que era de 40,46%, aumentou ainda mais para 41,36% nesse segundo trimestre de 2021. O mesmo aconteceu com o segmento Outros, que é a somatória do B e C, né? A taxa de vacância subiu de 18,62% do primeiro TRI de 2021 para agora 19,09% no segundo TRI de 2021. E da mesma forma que aconteceu em São Paulo, a taxa de ocupação diminuiu tanto no A+, quanto no segmento Outros. Ou seja, o aumento da vacância não é por conta do aumento de estoque, mas é principalmente por conta da diminuição da área ocupada no Rio de Janeiro. Eu quero falar um pouco também agora sobre o painel de regiões do Rio de Janeiro, né? Nós temos indicadores por região também no Rio de Janeiro, como temos em São Paulo. Por exemplo, a Barra da Tijuca, o segmento A+/A do mercado corporativo, a taxa de vacância da Barra é de 40%. Né? E na região portuária, outro destaque, por exemplo, a atividade construtiva, mesmo com toda essa vacância, está em torno de 50.000 metros quadrados. Nessa edição do Root Corp Analytics, nós também estamos destacando a região central ou região centro do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, essa região central do Rio de Janeiro possui 5.018.000 metros quadrados de escritório, sendo que 65% desse total são de edifícios corporativos e 35% são de edifícios office. Eu gosto de trazer sempre um destaque quando eu falo do centro do Rio de Janeiro, que é o tamanho do mercado. Não sei se você sabia, mas 55% de todo o mercado corporativo do Rio de Janeiro está concentrado na região central do Rio. E a taxa de vacância dessa região, ela subiu muito durante a pandemia. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, primeiro TRI de 2020, a taxa de vacância, que já era alta, era de 20% para todo o universo corporativo. Passados 5 trimestres da pandemia, a taxa de vacância agora está batendo 24,78%, agora no segundo TRI de 2021. Indo para a parte final do nosso Analytics, vamos falar um pouquinho do setor industrial. O mercado industrial no Brasil possui 25 milhões de metros quadrados,
sendo que somente a região sudeste possui 19 milhões desse total, o que representa 75% do mercado brasileiro. Indo agora para o estado de São Paulo, somente o estado de São Paulo possui 55% destes 25 milhões do mercado nacional. Quero falar ainda do mercado industrial do estado de São Paulo. Eu tenho aqui 3 destaques para falar para vocês. Primeiro é em relação à taxa de vacância, que diminuiu agora no segundo TRI de 2021. A taxa de vacância no primeiro TRI desse mercado industrial São Paulo era de 14,2% no primeiro TRI e agora no segundo TRI de 2021 ela caiu para 13,65%. E os preços pedidos, a média dos preços pedidos de locação de todo o estado de São Paulo subiu 3,31% no segundo trimestre de 2021 e a média atual é de R$ 18,05 por metro quadrado. Gostaria de destacar ainda alguns indicadores desse mercado industrial no estado de São Paulo. Se vocês olharem o painel de tendências que está lá na parte do industrial no Root Corp Analytics, vocês vão perceber que a ocupação ela aumentou no estado, tanto no segmento A+/A, quanto no segmento outros. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui no A+/A, a ocupação que era de 8.581.000 subiu para 8.683.000. Obviamente que esse aumento na taxa de ocupação, mesmo com o novo estoque sendo entregue, fez com que a taxa de vacância diminuísse tanto no segmento A+, quanto no segmento outros. Gostaria de destacar ainda o nosso painel de indicadores de alguns eixos do mercado industrial do estado de São Paulo, principalmente o eixo da Bandeirantes Anhanguera, que é o maior eixo e o eixo mais importante do estado de São Paulo. Ele tem o tamanho, falando um pouco do tamanho desse eixo, ele tem 5.340.000 metros quadrados de estoque e o interessante é que além desse estoque que já é muito grande, ele possui hoje 1,3 milhões de metros quadrados em construção. É a maior atividade construtiva de galpões industriais e logísticos do Brasil. Tá? A taxa de vacância, para vocês terem uma ideia, ela está hoje em 17,81% para o segmento A+/A e em 15,45% para o segmento B e C. Bom, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido você, mais uma vez, a entrar lá no nosso site, baixar o conteúdo do Root Corp Analytics. O link também do PDF está na descrição desse vídeo. Quero aproveitar esse finalzinho para convidar você a compartilhar esses vídeos. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal para ter prioridade nos próximos vídeos. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.